Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Quanto tempo que a gente não se vê, não é verdade? Eu estou aqui hoje para falar para vocês um conteúdo que é muito interessante e que eu acho que é a base para que você comece a empreitada de aprender língua portuguesa, que são 5 pilares para dominar a nossa língua. Você sabia que existem 5 pilares? Aos poucos, vocês vão aprendendo cada um deles e qual a importância que cada um deles tem na construção do conhecimento em língua portuguesa. Vamos lá? Bom, o primeiro pilar é a estrutura. Então, você tem que desenvolver essa habilidade para construir textos bem estruturados, para organizar as suas ideias de maneira lógica, coerente, coesa, construindo um texto muito bem escrito, para que isso faça com que você adquira conhecimento, produza documentos mais organizados e de fácil compreensão. Então, vou dizer para você que o primeiro pilar para você dominar a língua portuguesa é saber a estrutura do gênero. Então, por exemplo, se você estiver num concurso público no qual peça para que você produza um texto narrativo, você tem que saber qual é a estrutura do gênero narrativo. Você tem que saber que existe um enredo que constrói todo o desenvolvimento da trama, quais são os tipos de personagens, se o gênero narrativo, qual é o tipo do gênero narrativo. Então, isso faz com que você mostre para o corretor, para o leitor, que você domina bem esse conhecimento. Então, saber a estrutura do gênero é um dos pilares para você dominar muito bem a nossa língua. O outro pilar que nós já vimos em algumas aulas e futuramente vamos retomar é em relação à ortografia. Tem muito candidato, muito aluno que tem medo da nova ortografia, que nem mais é tão nova assim, porque ela é no início da década de 90 do século passado. Olha quanto tempo e nós ainda chamamos esse assunto de nova ortografia, tá? Mas aqui, o que você precisa saber essencialmente? A grafia correta das palavras. E você vai demonstrar que você tem esse conhecimento evitando esses erros ortográficos. E aí, quem for ler o seu texto vai saber que você domina de maneira precisa e sem confusão esse conteúdo. Então, assim, vamos dizer, as regras do hífen. Você lembra quais são as regras do hífen? Quando você fala em parônimos, homônimos, você sabe qual é a diferença entre eles? E se eu perguntar para você, berinjela é com G ou com J? E aí, você se garante nesse conteúdo? Então, um dos 5 pilares para você dominar a língua portuguesa é saber a ortografia, a escrita correta das palavras. Esse é um conteúdo muito importante que você vai aprender comigo ou vai revisar para que você saia bem nos seus concursos e nas suas provas. Um outro conteúdo que faz parte de um dos 5 pilares para dominar a língua portuguesa é a pontuação. Quando fala em pontuação, a primeira coisa que vem à mente de todo candidato, de todo estudante é pontuação. É a vírgula. A vírgula é facultativa? Ela é obrigatória? Como é que vai ficar a construção do meu texto? Como é que o meu texto vai ficar coeso? Não vai ficar coeso? Eu tenho que saber primeiro a diferença entre frase, oração e período, para que isso não interfira no meu texto e eu possa fazer uma pontuação mais correta. Você sabe qual é o emprego correto das reticências? Então, esse é um conteúdo muito importante que também aparece nos concursos, tá? Que se chama pontuação. Já tem alguma coisa lá na página e futuramente a gente vai retomar com mais exercícios de fixação para vocês. Outro assunto, outro dos pilares, dos 5 pilares para dominar a língua portuguesa, chama-se acentuação gráfica. Então, nesse conteúdo, você vai ver acentos agudos, acentos circunflexos, outros tipos de assunto. A acentuação gráfica, ela faz com que você saiba aprimorar a fluência e a clareza na escrita. Você lembra quais são as regras obrigatórias e facultativas da crase? Crase diante de nomes femininos? Crase diante de horas? Você lembra? Então,
Presta atenção que futuramente na página vocês também verão esse conteúdo. Falou em acentuação gráfica, a primeira coisa que você lembra é o quê? Crase. A regra geral e aquele monte de exceções, não é verdade? Calma que você vai aprender tudo direitinho, de uma maneira bem divertida, com exemplos bem legais, para você não errar mais na prova. E por último, é um conteúdo que eu vou dizer para você. De maneira geral, infelizmente, ele é um pilar, vamos dizer assim, desprezado, menosprezado pelos concurseiros em geral, porque quase nunca cai em concurso. Mas esse conteúdo, a fonologia, eu posso dizer para você que o aprendizado de uma língua, ele se dá a partir dos sons da língua. Então, você tem que aprender muito bem a fonologia, porque, na verdade, lá atrás, quando nós nos alfabetizamos, lá na educação infantil, o professor, a professora, deveria começar pelos sons da língua, porque o som da língua faz com que a comunicação seja mais clara e você possa aprimorar a sua compreensão textual. Porque é por meio da fonologia que você vai fazer com que as palavras elas possam ser diferenciadas umas das outras. Porque se você, de repente, pronunciar uma determinada palavra com um som diferente, você pode ter outro significado que, não, na verdade, não é o significado que você gostaria que fosse transmitido. Então, fonologia é um assunto muito importante. Por enquanto, a gente não vai tratar dele na página, mas mais para frente a gente vai dar uma pincelada para que você possa enfrentar aí as questões específicas de fonologia que em alguns concursos caem, tá? E aí, o que você achou do conteúdo? Eu espero que esse conteúdo dos 5 pilares do aprendizado de língua portuguesa tenha te ajudado a saber, a te situar, a saber mais ou menos em que pé que você está no aprendizado da língua portuguesa. E eu estou falando de gramática, eu não estou falando, por enquanto, de redação. O primeiro pilar, tá? Eu falei um pouco de estrutura do gênero, mas é da estrutura do gênero como um todo, tá? Então, esse é um pilar que se liga um pouco com redação. Mas a gente não pode esquecer que redação é importante, é super importante, mas ele é um dos conteúdos que integra a nossa língua portuguesa, tá certo? Então, eu espero que você tenha gostado. Aguardo nos seus comentários aqui no YouTube para que eu possa saber o que você achou, o que eu poderia ter colocado, tá? E futuramente a gente vai falando mais um pouco sobre esses conteúdos, tá certo? Vem comigo?